Olá, igreja, amigos, vocês que estão a visitar online, em Facebook, ou seja que for no YouTube, é muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos numa série chamada O Chamá e estamos na segunda passagem ou mensagem nesta série. No ano passado, porque a nossa viagem para os Estados Unidos foi cancelada por causa do Covid, decidimos tirar umas pequenas férias. Portanto, nós fomos à ilha incrível Madeira. Um dia nós fomos a uma montanha no centro da ilha e subimos até o pico. Quando chegámos ao topo, foi espetacular. Nós estávamos no meio de uma serra com montanhas ao nosso redor, cercados por verdura, montanhas, verde, árvores enormes. Vimos também acima das montanhas o mar e durante este tempo tínhamos pequenos pássaros que estavam a voar sobre nós, a cantar e até literalmente pousaram nas nossas mãos. Foi incrível. E depois eu estava a pensar, com tanta beleza, tanta criatividade, vida nesta criação encantadora. Quanto mais belo e incrível é o Criador que desenhou tudo isso. É exatamente dele que estamos a falar hoje. Se estiveste connosco há 2 semanas, nós começamos uma nova série de mensagens chamada O Chamá. O Chamá é uma das declarações mais famosas e poderosas da Bíblia. É uma declaração que tem influenciado crentes judaicos e cristãos há milhares de anos. E nós estamos a focar cada domingo nesta série em uma palavra importante do chamá. Portanto, se estivesse aqui, sabes que a palavra chamá, a primeira palavra hebraica da passagem, significa ouvir ou escutar. E falamos sobre o que significa que Deus nos escuta e que nós o escutamos. Mas o que é que devemos escutar ou para termos em consideração? E aqui está, o chamá. Encontra-se em Deuteronômio 6, 4 a 5. E diz assim: escuta, Israel, ou chamá, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Nós somos chamados a prestar atenção a esta declaração fundamental sobre o Senhor. E é dele vamos falar hoje. Escuta, Israel. Escuta, igreja. Escutem vocês online. Escuta, povo de Deus. O Senhor é só e Ele é o nosso Senhor. É o nosso Deus. Hoje vamos explorar um bocado desta frase que parece tão simples. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Apenas 8 palavras em português e apenas 4 na hebraica, na língua original. Mas cheio de significado profundo, que provoca reverência e admiração. Muitos de nós que acreditamos em Deus, ou fomos criados numa casa religiosa, no mínimo, mas nós dizemos que acreditamos em Deus, mas será que nós conhecemos quem é Deus? Ou seja, o que tipo de Deus é Deus? Faz sentido? E vamos explorar mais deste assunto numa série no futuro, este ano. Mas para já, o que é que esta declaração nos diz sobre Deus? Primeiro, o Deus que nós chamamos é eterno. A primeira palavra nesta frase aqui, o Senhor, realmente na língua original são as letras hebraicas, só 4. Y, H, W, H. São relacionados ao verbo hebraico de ser ou existir. Podemos pronunciar como Javé. Deus é chamado por este nome 6.500 vezes no Velho Testamento. Este nome é explicado em Êxodo 3, quando Deus revela-se a Moisés, à sarça ardente, uma história bem famosa da Bíblia. Ele disse a Moisés que a sua tarefa foi libertar Israel do Egito.
onde os israelitas eram escravos. E diz assim a passagem: porém, Moisés respondeu: mas olha que quando eu disser aos israelitas que o Deus dos seus antepassados me enviou para junto deles, eles vão perguntar-me como é que ele, este Deus, se chama. O que é que eu lhes digo? E Deus responde a Moisés assim: eu sou aquele que é. E dirás também aos israelitas: aquele que é foi quem me enviou a vós. Deus revela-se como eu sou aquele que é. Ou simplesmente eu sou. Eu sou. O meu nome, eu sou. Esse é o nome pessoal de Deus no Velho Testamento, como Logan, Moisés. Eu sou. O nome pelo qual ele relaciona-se com o seu povo. É este Deus quem chamou Abraão para relacionamento com ele. O Deus que criou Israel como um povo. Este nome comunica que Deus é eterno. O nome descreve a natureza dele. Nunca houve uma altura em que Deus não existisse. Ele simplesmente é aquele que é. De alguma forma, Deus estava a responder a Moisés: eu não sou como os outros deuses criados por homens, o Deus de vegetação, do sol, de fertilidade, aos quais os homens dão nomes. Eu sempre existia. Ninguém estava lá para me dar nome. Eu sou o Deus que existe. Isso significa que nunca houve uma altura em que o Senhor não existisse como Deus. Não era um ser que se tornou Deus. Sempre era tudo o que significa ser Deus. Do eterno passado até ao eterno futuro. E o Novo Testamento diz a mesma coisa. No último livro da Bíblia, Apocalipse 1:8, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra e a última letra do alfabeto grego. O Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Este nome também comunica que Deus é autoexistente. Se Deus é simplesmente eu sou, ele não é dependente de qualquer outro ser ou poder para existir. Nós não. Nós não somos autoexistentes, obviamente. Nós não existiríamos se Deus não nos criasse. Isso é óbvio. Se Deus um dia decidisse vazar, estaríamos lixados, malta. Tipo, tchau, e nós. A natureza eterna e autoexistente de Deus pede uma resposta. Salmo 92 diz assim: antes de surgirem as montanhas, antes de existirem a terra e o mundo, desde sempre e para sempre, tu és Deus. Tu podes reduzir qualquer mortal ao pó, dizendo apenas: regressem ao pó. Seres humanos. Na verdade, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. São como uma parte da noite. Arrancá-los durante o sono e da manhã são como erva cortada. Como a erva que brota e é cortada pela manhã. E à tarde está murcha e seca. Portanto, ensina-nos a ordenar os nossos dias retamente para podermos entrar pela porta da sabedoria. A natureza eterna de Deus está a causar o autor deste salmo a refletir sobre o tempo da vida humana. E é humilhante comparar os dois. A eternidade de Deus, que é como as montanhas, que parecem que ficavam desde sempre, né? E as pessoas são como uma grama seca, aqui hoje, mas amanhã não. Não mais. Eu acredito que quando realmente entendermos isso, como a pessoa que escreveu este salmo, vai ajudar-nos a crescer em sabedoria nesta vida que é tão curta. Tudo isto é apenas de uma palavra nesta frase, né? O Senhor, ou Javé. Mas vejamos juntos o resto da frase. O resto desta frase diz que o Deus que amamos é o único Deus que existe. O livro de Deuteronômio foi basicamente um sermão que Moisés deu ao povo de Israel. Pouco antes de entrarem na terra que Deus lhes tinha prometido, eles estavam a sair do Egito.
Uma terra com dezenas de deuses diferentes. E eles iam entrar numa terra da religião cananita. Mais uma vez, um panteão de deuses. E cá transmite Moisés uma mensagem do Deus que os livrou milagrosamente. O Senhor, Javé, nosso Deus, é o único Senhor. Moisés está a dizer, há apenas um Deus e este Deus é único. Que significa não há panteão de numerosos deuses. Estes são feitos por homens em busca de significado e ajuda. Quando eu e a Abby vivíamos em Nashville, Tennessee, fizemos amigos com os nossos vizinhos, que eram da Índia. Um casal muito lindo e especial para nós. Um dia eles convidaram-nos para jantar na casa deles. E quando entramos na casa deles, havia lá à porta um prateleiro pequeno com uma estátua e incensos e comida para este pequeno Deus. E dentro da casa havia várias fotos e imagens de outros deuses que queriam honrar e dos quais queriam receber benção. Estás a ver? A Bíblia está a dizer, estes deuses não são reais. Tipo, eles não existem. E se fores à Índia hoje, vais ver muito mais disso em todo lugar. Na verdade, na Índia, milhões, literalmente milhões de deuses que supostamente existem em todo o lado. Hoje em dia, parece tão mal educado, é rude dizer isso, que não existem, mas para não declarar algo que acreditamos é a verdade. É como permitir que jovens e adultos continuem a acreditar no Pai Natal. Ninguém faria isso. E para crer no único Deus do universo é ainda mais importante que o Pai Natal. Para ter a verdade sobre a vida eterna e o Deus que está sobre isso é infinitamente mais importante. Deus não é um Deus entre muitos, ele está a dizer aqui. Não é apenas um Deus para nós ou um Deus a quem nós respondemos. Ele está a dizer que há apenas um Deus e ponto final. O Deus que servimos é o único ser que existe eternamente. O único ser que é autoexistente. Olha, agora, se estás na chamada do Zoom, vamos discutir uma pergunta. Se estás em casa a ver no YouTube ou Facebook, podes fazer uma pausa no vídeo e discutir a pergunta com quem estás contigo. Tá? Então, a pergunta. Quando pensas que a Bíblia está a dizer que os outros deuses não existem, como te sentes emocionalmente? Talvez desconfortável? Zangado? Ou o oposto? Zeloso? Corajoso? E achas porquê tens essa resposta emocional? Vamos já discutir, a respeitar as opiniões das outras pessoas e vamos voltar. Ok. Isaías 43:10 diz assim: Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Muitas vezes, com declarações como esta, alguém podia perguntar, mas será que o Deus que servimos é o Deus das outras religiões? Mas eles têm outros nomes, nomes diferentes. Ou todos nós adoramos o mesmo Deus, só chegamos a Ele por caminhos diferentes. Ou talvez o Deus da Bíblia é o mesmo que o Deus do Islão, por exemplo. Coisas assim, mas quando se olha para os detalhes, torna-se bastante claro. Estes deuses não têm nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus bíblico é único. E realmente, ele não tem nada a ver com os outros deuses. E veremos isso daqui a pouco. Vamos olhar para a outra palavra nesta frase. A palavra traduzida Deus. Javé, nosso Deus. Esta palavra hebraica é Elohim. É uma palavra encontrada 2500 vezes no Velho Testamento para se referir a Deus. Este é o nome antigo para Deus, mencionado pela primeira vez em Gênesis 1:1, logo no início da Bíblia. Este nome contém a ideia do poder criativo
de Deus. Elohim é o Criador, o único Criador. A palavra transmite também a sua autoridade e governança sobre todo o universo. A forma gramatical desta palavra aponta-nos para um ser de grande honra, plenitude, majestade. Deus não é apenas grande ou maior. Ele é o maior. O ser mais supremo, o mais poderoso que existe. Então, nesta frase simples, o que nos é revelado? O Deus pessoal que redime Israel, Javé, é também o Deus universal que governa todo o universo, Elohim. Por isso, quando falamos sobre a Trindade, nós não estamos a falar sobre 3 deuses. E só para esclarecer, a doutrina bíblica da Trindade ensina só existe um Deus, mas ele é um ser tripessoal, ou às vezes é chamado de Deus triuno. Um Deus que existe eternamente em 3 pessoas distintas, para ajudar a nossa compreensão de quem Jesus é. Paulo diz assim em Colossenses 1,15. Ele diz: Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele existiu antes de tudo ser criado e é supremo sobre toda a criação. Olha, se isso é ridiculamente difícil de entender, não te preocupes. Eu penso assim: o Deus que criou o universo com a sua palavra, com a sua boca, por natureza, não deve ser fácil compreender. Isso deve ser óbvio. Não foi criado por um homem que queria explicar a mudança do tempo ou alguma coisa assim. Portanto, ele cria um Deus tal como ele próprio, que tem fome, que quer dormir, natureza como ele, pecados como ele, mas só com superpoderes. O nosso Deus é um Deus incompreensível. Todo-poderoso, todo-poderoso, soberano e, por alguma razão, pessoal. Ou seja, ele quer ser conhecido por nós, por ti, sentido, ouvido em relacionamento conosco. Mais uma vez, a natureza de Deus pede uma resposta. Para mim, quando penso nisso, eu fico espantado que o Deus que nós veneramos, honramos, é tão único, tão diferente de qualquer conceito de deidade que os homens poderiam inventar. Que o Deus que veneramos fica tão acima de mim, que o meu intelecto finito não consegue chegar perto de o compreender completamente. Mas ainda quer ter relacionamento comigo. Romanos 11, 33 a 36, diz assim: como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência. Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem, diz a Escritura: quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem lhe serviu de conselheiro? Quem antes deu algo a Deus para que lhe seja retribuído? É que tudo veio de Deus e tudo existe por Ele e para Ele. A Deus seja dado louvor para todo sempre. Amém. Quando confrontado com a majestade de Deus, o Deus que criou e governa o universo, sua singularidade entre tudo o que existe, sua natureza infinita e incompreensível, a única coisa que podemos fazer é ajoelhar-nos e venerá-lo, adorá-lo. Se tudo isto é verdade sobre Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, Ele convida-nos para um relacionamento pessoal consigo mesmo, como Ele fez com Israel. Então isso significa a nossa mais profunda reverência pertence apenas a este Deus. Assim como Deus não partilha a sua existência com qualquer outro Deus, nós não partilhamos a honra, a devoção dos nossos corações com qualquer um. Ou qualquer outra coisa como se fosse igual a Deus. Quando usamos a palavra reverência, estamos a falar sobre a honra ou o respeito que é profundamente sentido ou exteriormente demonstrado. O que seria para nós dar reverência a Deus hoje em 2021?
Será que existe algo que tem mais importância na minha vida do que Deus? Se calhar, para alguns de nós, tudo tem mais importância que Deus, né? Se calhar podias dizer hoje comigo: Deus, eu quero que estejas no lugar que mereces na minha vida. Ajuda-me a colocar-te em primeiro lugar no meu coração. Era uma boa oração para dizer todos os dias, esta semana. Uma vez alguém abordou Jesus e ele perguntou, e disse assim, em Lucas 9:61, Senhor, quero seguir-te, mas primeiro deixe-me ir despedir da família. Jesus declarou a ele, todo aquele que pega na charrua e olha para trás não serve para o reino de Deus. Uau! Agora vamos fazer mais uma pausa, okay? Para discutir. Imagina que és o homem nesta história aqui. O que achas que ele sentiu com essas palavras de Jesus? Depois, por que achas que Jesus disse isso se ele quer seguidores? Vamos discutir e já voltamos à última parte da mensagem. Bem? Ok. Destacamos nesta passagem, Jesus não está a dizer que tens de nunca falar com a família. Mas Jesus está a dizer, um cristão, um seguidor de Jesus, terá uma prioridade maior que a família. Um seguidor de Jesus não diz, mas primeiro, não diz, isto é o mais importante e depois tu, Jesus. Deus está em primeiro lugar. Porquê? Porque é o único Deus verdadeiro, acima de tudo. Todos nós temos coisas na vida que somos tentados a amar e desejar mais do que Deus. Até os pastores e padres de igrejas. Okay? Pode ser a tua família e os teus filhos. Pode ser o namorado ou a namorada, ou marido e esposa. O grupo de amigos que tens, a aprovação das outras pessoas, sucesso no trabalho, o teu partido político, para alguns prazer sexual, comida, uma droga, um hobby, artista musical, desporto, a casa que tens que ter, a cozinha, o carro de sonho. Pode ser a tua aparência, o teu corpo. Pode ser que não estás a separar o tempo para cultivar comunhão com Ele, porque o tempo é o ídolo na tua vida, né? E só vais passar por ti. Todos nós temos pessoas ou coisas que possam superar Deus nos nossos corações ou na nossa lealdade. Para te colocares à prova, uma grande pergunta para fazer. O que aconteceria no meu coração se isto, aquilo que achas que está a superar Deus na tua vida, ou aquilo fosse tirado? Né? A nossa resposta, tipicamente, a essa pergunta pode mostrar-nos onde está em primeiro lugar. Só para concluir, eu espero que hoje tenhas uma maior visão de Deus que somos chamados a amar. Né? Quem é, como é. Mas deixe-me dizer novamente, não se trata apenas de obter informações sobre Deus. Okay? O que é igualmente importante, talvez mais, o que fazemos com esse conhecimento. O que eu estou a dizer hoje, para conhecer Deus, não é simplesmente saber sobre Ele. Okay? Essa informação deve levar-nos a dar-lhe a reverência que Ele merece. Viver com humildade diante dEle, estar admirado por Ele, colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo o resto. No resto desta série, tem tudo a ver com como parece a vida que honra e respeita Deus, que fica admirado por Ele. Portanto, fiquem atentos. Eu acredito que será encorajador e desafiante. Bem, vamos orar. Deus, mostra-nos o que está na nossa vida que esteja acima de Ti, em primeiro lugar. Ajuda-me a ter a coragem de confrontar isso, de ter a vida que Te ama com
toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu ser. Ajude-nos em 2021 a crescer no nosso relacionamento contigo, para cultivar comunhão e relacionamento, amizade contigo. E como uma comunidade, apesar do confinamento, para ir atrás de ti com todo o nosso coração, juntos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, malta? Até a próxima semana. Vamos estar juntos online até o fim deste confinamento e depois eu espero vamos ter um bom tempo, uma noite de adoração, música, leitura de escrituras, coisas assim, todos juntos, ok? Fiquem atentos, uma boa semana, abraços em todos e até o próximo domingo. Tchau!